porque a gente está falando ainda dessa questão, dessa temperatura aqui no Distrito Federal. Tempo de seca, mas também tempo de tosse seca, pele ressecada, garganta irritada. E aí, é claro, a gente tem que recorrer a muita água e também usar umidificadores. E claro, atenção, viu? Eu preciso de toda a sua atenção, porque vale lembrar que os idosos e as crianças são os que mais sofrem nessa época e, claro, precisam de mais cuidados. Esse mês tivemos o dia mais seco do ano no último dia 5. A falta de umidade já favorece as queimadas como a deste domingo. Chamas altas foram vistas na região do Mangueiral. O ar piora muito com a fuligem à fumaça. As vias respiratórias sofrem impacto direto. Todas as nossas células, todos os organismos vivos dependem de água. A água é a principal substância da vida, não é? Então a gente precisa de água. O ar mais úmido mantém as vias respiratórias protegidas, lubrificadas, funcionando como filtros naturais. Quando o ar fica muito seco, como no inverno de Brasília, as mucosas ressecam e os cílios param de trabalhar bem. O corpo também perde água mais rápido. Isso aí abre caminho para infecções respiratórias e crises de asma. As crianças e os idosos são os mais sensíveis. A irritação nas narinas, no globo ocular, em todo o sistema respiratório, bem como na nossa pele, fica muito acentuado. É importantíssimo passar hidratantes, passar soro fisiológico no nariz, fazer inalação à noite com a criança ou com o idoso, para que possa lubrificar e hidratar a nossa mucosa nasal. Em casos mais extremos, nós temos a epistaxe, o sangramento nasal. É importante passar em acompanhamento com o otorrino ou com o pneumologista, porque também nessa época nós temos aquela tosse seca irritativa que te atrapalha de dormir, que vai te deixar com sono prejudicado e dias também bem cansado, onde a sua produtividade vai diminuir. A Organização Mundial da Saúde tem uma escala com o padrão do que é considerado ideal para o corpo humano em relação à umidade relativa do ar. E o 60% é o considerado ideal para o corpo, de acordo com a literatura médica internacional. Quando você está falando numa escala entre 40% e 60% de umidade relativa do ar, já existe um desconforto, apesar de que está ok para o corpo humano até então. Abaixo dos 30%, já há uma relação ligada a risco à saúde. E quando você tem uma umidade relativa do ar abaixo dos 20%, aí a gente está numa situação de emergência, com recomendação, inclusive, de restrição a algumas atividades, como atividade física e cuidados especiais com idosos, crianças e pessoas propensas a questões cardíacas. Nessa segunda-feira, o IMET emitiu um novo alerta. Nos próximos dias, a umidade relativa do ar vai variar entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e, claro, a saúde. Valem aquelas dicas que nunca é demais lembrar. Manter uma boa hidratação, então uma boa ingesta de água. Umidificar os ambientes. Então, assim, durante metade do ano não é muito bom usar o umidificador. E durante a outra metade do ano, que a gente fala nessa metade agora, é muito bom que se tenha e que se utilize o umidificador nos ambientes. Para aqueles que ainda se consideram fortes quanto ao tempo seco, insistem, por exemplo, em realizar atividades ao ar livre com sol a pino, um conselho: não subestime a desidratação. A água é essencial para a manutenção da vida. Os ambientes indoor, eles são bem mais úmidos, não é? E aonde você tem muito calor e muito sol, pelo menos para fazer exercício, deve ser evitado. Então, mais uma vez, exercício entre 10 e 4 horas da tarde. Em vez de fazer benefício, né, pode estar fazendo malefício para a sua saúde. É sempre bom a gente lembrar que exercício é uma coisa que deve ser feita para a gente ter saúde, né, e não para a gente colocar a saúde em risco.